Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, André, pelo convite, né, poder estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouquinho do que eu sei, né, sobre finanças de uma forma geral. Eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, depois eu vou falar um pouquinho sobre finanças pessoais, que eu acredito que está muito ligado, né? A Magna ou Magda? Magna. A Magna comentou que tem, às vezes, essa dificuldade, e realmente, quando a gente tem essa dificuldade na pessoa física, a gente carrega ela para a pessoa jurídica. Não tem como você pegar uma empresa que é super bem administrada e uma finanças pessoal de casa super mal administrada, né? Geralmente, a gente acaba misturando tudo, né? Bom, um pouquinho sobre mim. Tenho certificação no mercado financeiro, né? Já atuei em instituição bancária, trabalhei no Itaú até ano passado. Sou pós-graduado em gestão de investimentos, gestão financeira em banking, consultoria empresarial, sou autor desse livro ali. Infelizmente eu só tinha mais 2 unidades lá no estúdio. Construindo uma Sólida Previdência, publicado pela editora Viseu. É um livro que basicamente ensina conceitos básicos de economia, né, para você ter uma mínima noção, porque muita gente chega para mim e fala, qual é o melhor investimento que tem? A pessoa não sabe nem o que é uma taxa Selic, o que é um CDB, o que é um CDI. Então não adianta a gente pular etapas, né? Eu mesmo não sei. Então, aí no livro tem essa parte introdutória para a gente, enfim, chegar na parte de investimentos, que é minha grande paixão, né? Tem um curso de finanças também, que é chamado Investir é para Todos, onde eu desmistifico toda a questão dos investimentos. Eu, particularmente, achava que investimento era coisa de rico. Achava que a bolsa de valores, né? Isso é coisa de rico. Então, achava que era cassino, né? O pessoal fazia aposta. E sempre tem a história de alguém que perdeu dinheiro investindo em bolsa, não é verdade? E sempre houve primo do cunhado, do genro, da mãe de alguém que perdeu todo o dinheiro investindo em bolsa, enfim. Então, tento mostrar que investir é algo muito simples e que está ao alcance de todo mundo, né? A gente consegue investir na bolsa de valores hoje, tem ação que custa R$1. Não são muito boas, mas tem ações de R$10. A gente consegue ser sócio do banco igual o Itaú, por exemplo, por menos de R$30. Né? Então não é algo que está só para os ricos, né? Bom, e na consultoria financeira, eu trabalho de várias formas, né? Auxilio os clientes a ter uma vida financeira mais organizada. A pessoa às vezes está com dívidas. Hugo, eu estou com um monte de dívidas aqui, eu não sei nem por onde começar, não sei nem como pagar isso. Então a gente faz um planejamento para poder quitar todas as dívidas. Hugo, eu quero viajar, quero fazer um intercâmbio, quero abrir uma empresa, quero me casar. Poxa, meu filhinho nasceu agora, quero juntar um dinheirinho para quando ele tiver 18 anos, 19 anos, ele poder escolher fazer uma faculdade, se ele quiser fazer um intercâmbio, se ele quiser dar entrada num apartamento, numa empresa, enfim. Eu quero fazer uma poupancinha desde agora para ele. Onde que eu coloco esse dinheiro? Como que eu faço isso? Então, na consultoria financeira, eu posso ajudar de diversas formas. Tá bom? Vamos começar? Bom, empreendedorismo. Uma frase que eu gosto muito de usar, que sucesso é uma questão de decisão, né? Muitas vezes a gente é empurrado para o empreendedorismo por motivos de força maior, né? Às vezes, tipo assim, você foi demitido, o que você vai fazer? Vou empreender, vou ficar parado? Muitas vezes a gente começa a empreender assim, né? Eu já comecei assim por várias formas, mas muita gente é por uma questão de ambição. Porque, por exemplo, por mais que eu ame falar sobre investimentos, pegar um investimento hoje muito bom aí, ele vai pagar em torno de 1% ao mês. Você empreendendo, você tem chance de fazer muito mais do que isso. Né? Então, a melhor forma de alavancar patrimônio, de enriquecer, é empreendendo. Obviamente, também é a forma mais arriscada, né? Só que a gente vai ver no decorrer da aula que risco está associado também ao nível de conhecimento que a gente tem. Porque tem fatores que a gente consegue controlar, por exemplo, gestão. Fazer uma boa gestão é algo que está ao nosso controle. Né? Você precificar, você negociar o preço de custo, por exemplo, das mercadorias, são coisas que a gente tem domínio. O que a gente não controla? Na pandemia, política, impostos, são coisas que não estão no nosso controle. Né? Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, o que é empreender? Acho que é a primeira coisa que me vem na cabeça, resolver problema. Empreender, resolver problema ou atender a uma necessidade. Né? Hoje foi uma moça lá no comércio oferecendo rosquinhas. Sabe aquelas rosquinhas tipo que tem lá em 2 barras? Eu adoro rosquinha. Com café com leite desse bem, né? Tem não, brincadeira. E, poxa, atendeu uma necessidade minha. Às vezes não é uma necessidade, né? É um luxo, mas, por exemplo, eu particularmente gosto bastante. E muitas vezes é uma forma legal de fidelizar, né? Então, eu acho que empreender, desde você vender uma rosquinha ou vender bala no sinal, como eu já fiz, como você ter uma empresa multimilionária. Né? Isso muda o nível, lógico, a responsabilidade é diferente, mas é empreender. E até um termo bonito, né? Que antigamente empresário era coisa de rico, né? Hoje todo mundo fala, sou empreendedor. É muito legal, né? Que disseminou isso de uma forma muito mais ampla, né? Criar valor por meio de produto ou serviço. Por exemplo, eu tenho um curso de finanças. Tem grandes influenciadores que cobram 3 mil, 5 mil, 10 mil no curso de finanças. Eu botei um curso com tudo que eles ensinam por R$99. Né, de uma forma muito mais simplificada para poder alcançar realmente toda a população. Né, para ninguém ter desculpa, não invisto porque eu não tenho dinheiro, porque eu não conheço. Normalmente as pessoas me procuram e falam, ou eu não entendo nada de investimento, ou eu não tenho dinheiro para investir. Bom, não entender nada eu resolvo. Eu não tenho dinheiro para investir, na consultoria eu posso auxiliar também. Então, eu tentei trazer essa solução. Né? Bom,
O que é empreender? Assumir riscos calculados com inteligência também. Então, riscos, eles existem independente do que a gente vai fazer. Tá? Independente do segmento da empresa que a gente vai abrir, a gente sempre vai ter risco. Isso vale para os investimentos também. Eu vou sempre fazer essa analogia, porque para mim não são coisas muito diferentes, tá? Quanto mais conhecimento eu possuo, menor o risco que eu assumo. Eu acabei de entrevistar um rapaz agora que ele é lá de São Paulo, ele tem uma empresa, ele presta assessoria financeira de investimentos também, e a gente estava falando sobre investimento em bolsa de valores, né? E bolsa de valores é tido como algo muito arriscado, né? Só que pensem comigo o seguinte, até usei essa ilustração hoje no programa. Quando você investe numa empresa, quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna um pequeno sócio, você vira acionista. Então você é dono de um pedacinho da empresa. Eu até brinco, né? Dependendo do tipo de empresa, igual lá no Banco Itaú, eu sou acionista do Itaú. Aí eu olhava assim, esse azulejo aqui é meu. Eu sou dono de 0,0000001% da empresa, né? Então você se torna um pequeno sócio desse grande empreendimento. Só que aí você fala, não vou investir em bolsa não, muito arriscado. Vou montar uma pastelaria para mim, comprar um carrinho para vender açaí. O que é mais fácil? O seu negócio com açaí não dar certo ou o Itaú quebrar? Então, o que é mais arriscado? Então, muitas vezes, vocês estão vendo como é que tudo é uma questão de mentalidade também? A gente programa na nossa cabeça que certas coisas são muito difíceis e que outras coisas são muito mais viáveis, e nem sempre é assim. Então, tudo está relacionado ao nível de conhecimento que a gente tem. Investir em bolsa é arriscado? Para quem não entende nada, realmente é arriscado. Entendeu? Mas o mesmo eu posso falar para abrir uma barraquinha, para começar a empreender, independente do segmento que seja, né? Então, o que eu aconselho vocês? Capacitação. O fato de vocês estarem aqui hoje já é um ótimo sinal. Vocês querem aprender, vocês querem crescer, que vocês têm um certo nível de ambição. Isso é maravilhoso. Uma das qualidades que eu acho mais bonita de uma mulher é a ambição, né? Que tem se tornado cada vez mais comum, né? Ou você acha que investir no tesouro é mais arriscado que investir no Itaú? Não, não é mais arriscado, porque o tesouro direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Aí o governo, em teoria, eu vou investir em educação, vou investir em saúde, em teoria seria isso, tá? Aí você fala, Hugo, o que é mais fácil quebrar, o governo ou o Itaú? Eu acho que para chegar no nível do Itaú quebrar, porque o Brasil quebrou. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende muito do momento. Lógico que vai ter momentos que é muito mais atrativo você investir em um do que em outro. Mas o mais importante, eu vou falar mais sobre investimentos na segunda aula, é a gente se conhecer como investidor e definir o nosso perfil. Eu tenho perfil para investir em ações, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso na segunda aula. É a mesma coisa empreender. Nem todo mundo tem perfil para empreender. Eu acredito que empreender ainda é algo que você consegue construir, sabe? Eu não tenho perfil para empreender porque eu não falo bem, porque eu não entendo nada sobre gestão, eu não entendo nada sobre negócio nenhum. Tudo isso você pode aprender. Você pode fazer um curso de oratório para aprender a falar, aprender a negociar, técnicas de gestão. Então, ainda pode ser aprendido. Isso eu acho muito mais acessível, né? Bom, perfil do empreendedor. O que o empreendedor tem que ter? Então, isso aqui eu acho principal. Proatividade. Proatividade não é algo que você precisa ter necessariamente quando você já está empreendendo dentro da sua empresa. Proatividade você pode ter quando você está na rua, trabalhando no seu ambiente de trabalho de CLT. Por exemplo, eu reparo muito nessas coisas desde pequeno, né? Meu pai é empresário, então acho que por causa dele, ele me fez perceber muitas coisas. Então, eu estou no restaurante, eu não consigo desligar minha cabeça. Eu falo, poxa, se o restaurante fizesse isso daqui, eu acho que eu poderia aumentar o lucro disso aqui. Sabe, aquela consultoria empresarial que não desliga, mas mesmo antes de ser consultor, eu já tinha essa mania, minha esposa tem essa mesma mania também. É muito engraçado. E o que a gente repara? Muitas vezes o funcionário, sei lá, se derrubou alguma coisa no chão, ele passa por cima, ele ignora, ele fica lá passando uma coisa para o outro, sabe? Isso é terrível, né? Fui calibrar pneu no posto de gasolina esses dias, eu tava com uma crise de coluna danada, tem artrose no joelho também, então pega num dia, às vezes, que a gente tá com crise, você sabe como é que é, né? Tem dia que a gente levanta por teimosia, né? Por livre e espontânea teimosia, né? E eu falei, poxa, amigo, você pode fazer a gentileza de calibrar o pneu para mim hoje, por favor? Tá ali, ó, sai lá calibrar, ó. Eu falei, não, cara, porque o que acontece? Eu tive uma crise de coluna recentemente, tô com o joelho operado e tal. Aí, fulano, vai lá, calibra lá. Não, vai você, vai ficar os três assim, vai você, vai você, vai você. Eu falei, cara, é terrível, cara, que falta de proatividade, né? Já vi acontecer isso. Não é? Então, assim, isso acontece em todos os segmentos, né? As pessoas, às vezes, ela paga para fazer aquela função ali. Tudo bem, mas tudo que você faz a mais, você não está fazendo nem sempre para a empresa, você está fazendo por você. Você está se treinando para ser cada vez mais proativo. Se você não consegue ser proativo dentro da empresa que você trabalha, você vai ser na sua empresa. Mas se a empresa fosse minha, mas começa ali. Né? Eu sou cristão, né? Então eu acredito muito nisso também. Trabalhar como se fosse para Deus. Né? Então, você está no seu trabalho, você trabalhar da melhor forma possível. E eu acredito também, por mais que, independente de fé, sempre tem alguém te olhando. Mesmo que você não acredite em Deus, Deus não está me olhando. Beleza, mas sempre tem alguém te olhando, vai ter um empresário te olhando. Eu sou um cara que repara muito. De vez em quando eu ainda brinco com a minha esposa, né? Falar, o dia que a gente ficar milionário, que a gente abrir uma empresa grande, eu tenho que me contratar esse cara aqui, porque olha só a proatividade dele. Né? O cara chega, eu fui no posto de gasolina, mesma coisa, passei por uma situação lá em Teresópolis, cara, vamos lá, meu chefe.
Aí ele foi lá, calibrou o pneu para mim, deixa eu jogar uma aguinha que o vidro tá sujo. Jogou água em todos os vidros do carro. Eu falei, cara, que proatividade. Quer um cafezinho, patrão? Trouxe o cafezinho. Falei, cara, olha só que diferença, né? Quando a pessoa trabalha bem com a vida. E nem sempre a pessoa tá bem, cara. Às vezes a pessoa tá com um parente doente, tá depressiva, tá com a conta no vermelho e tá ali trabalhando com aquele sorriso no rosto, né? Então isso é impagável. Então que a gente tenha esse nível de proatividade, independente de onde quer que a gente esteja. Tá bom? E dê gorjeta pro rapaz porque ele mereceu, tá? Resiliência. Charles Darwin tem uma frase que eu me amarro, que é a seguinte, ele fala, não sei exatamente as palavras que ele usa, tá? Vou parafrasear aqui para vocês. O que prospera na natureza não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais inteligente. É o que melhor se adapta. Isso é sensacional. Eu acho que isso define muito bem o empreendedor. Resiliência, a capacidade que você tem de se adaptar a diversos cenários, a situações adversas no seu dia a dia. Porque empreendendo você vê de tudo, outra coisa que a gente pode imaginar. Situação diversa. Eu tive uma cafeteria e tenho uma bomboniere também, né? Teve cabeça cheia na cafeteria, fazendo 1000 coisas, fora o programa que eu apresento também. De repente, me liga lá da bomboniere, a porta de aço quebrou, não desce mais. Né? Chamei a manutenção, tive que ficar até as 9 horas da noite lá, vi uma empresa do Rio para consertar, e me cobraram uma bagatela de 3 mil reais para consertar uma porta de aço. Eu fiquei refém dos caras, o que eu vou fazer? Eu não consegui falar com ninguém. Né? Então, assim, cara, se você não tiver resiliência, tipo, acabei de abrir, nem tinha feito capital de giro ainda. Como é que você faz uma situação dessa? Então, muitas pessoas na primeira situação desistem. Né? Isso, para mim, inclusive, é um desafio muito grande que eu queria um dia tirar para estudar só isso. Quando é o momento certo de eu desistir, tipo, eu estou desistindo porque o negócio realmente não está dando certo, não é um negócio rentável, não vale a pena, ou eu estou desistindo porque eu não estou sendo forte o suficiente para continuar. Que é uma linha muito tênue que separa isso, né? Às vezes é muito difícil identificar. Só eu que tenho essa dificuldade, gente? Não? Porque eu empreendo desde sempre, né? Eu já abri, já fechei um bocado de coisa. Né? Planejamento. Perfil do empreendedor, ele tem que saber planejar. Quanto mais planejamento que você tem, entra na parte do conhecimento, tá? Quanto mais conhecimento, quanto mais planejamento, menor o risco de dar errado. Então, muitas vezes a pessoa chega assim e fala, quero abrir uma barraquinha de açaí, quero abrir uma pastelaria, um trailer, alguma coisa. O que você conhece desse segmento? Você já trabalhou nesse segmento alguma vez? Você sabe como funciona? Você sabe onde negociar a mercadoria com preço mais acessível, mantendo a qualidade do produto? Né, a questão de entrega. Eu vou trabalhar sozinho. A princípio eu trabalho sozinho. Tá, então você vai no mercado todo dia e a pessoa, vou trabalhar de 6 às 10, vou abrir meu trailer de 6 às 10. Tá, mas você tem que comprar, você tem que produzir, você tem que pagar a conta. Né? Então as pessoas às vezes elas não veem coisas básicas, sabe, do dia a dia que tem. E vocês que empreendem sabem como é que é, né? Aprendizado contínuo. A gente não para de aprender. Eu me tornei consultor financeiro em 2020. De 2020 para cá, todo ano eu faço um MBA. MBA é uma pós-graduação, né, focada em negócios, né? Tô na minha 5ª agora, pra vocês terem ideia. Às vezes eu tô de saco cheio de estudar, gente, não vou mentir não. Mas é o aprendizado contínuo que a gente tem que manter, tá bom? Nem sempre, não precisa ser um MBA, tá? Lógico, né? O fato de vocês estarem aqui aprendendo hoje é uma educação informal, né? E o bom da internet é que democratizou, né? Então a gente tem acesso a todo tipo de informação na internet. Empreender é sonhar com os pés no chão. Adoro essa frase também, apesar de eu não conhecer o autor. 4 pilares do empreendedorismo. A gente tem que ter um propósito, um produto ou um serviço, correto? Um público-alvo e um plano de ação. Alguém que, quando começou a empreender, pensou em um desses 4 pilares aqui? Pensou? Magna? Não? Eu não pensei nessa ordem, não, mas assim, quando a gente pensa em abrir alguma coisa, porque tem que ter um propósito, né? O propósito foi primeiro, sim. Nem que o propósito seja... o propósito é sobreviver, meu propósito é sobreviver. Tá, mas eu tô falando assim, o propósito da empresa, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer pastel? Por que eu vou vender açaí? Por que eu vou consertar roupas? Né? Então a gente tem que identificar uma possível demanda, um possível problema, para que a gente possa trazer uma solução, correto? Produto ou serviço, o que a gente vai atuar? A gente vai trabalhar com produto ou serviço? Ou os dois, nada impede. Eu tenho o meu serviço, consultoria financeira, e eu tenho o livro e o curso, que são produtos, certo? A mentoria também não deixa de ser um produto, a consultoria também não deixa de ser um produto, né? Pode ser analisado como produto também. Tá? Eu queria fazer uma observação aqui. Com o perfil que eu tenho hoje, eu estou um pouco avesso a trabalhar com produto. Porque a minha vida inteira eu empreendi com produto. Compra e vende alguma coisa. Tá? Hoje eu estou muito mais na pegada do serviço, porque o custo é muito menor, não tem mercadoria vencendo, não deve ficar vigiando validade de nada. Estoque, meu Deus do céu, e fornecedor e aquela coisa toda. O serviço ele é um pouco mais prático.
Você tem que se tornar altamente capacitado, eu sei, dá muito mais trabalho, você tem que estudar muito mais. Mas ele traz algumas coisas que, por exemplo, a capacidade de escalar, você consegue escalar dependendo do serviço que você presta. Ah, mas eu sou pintor. Por mais que eu atenda, sei lá, 2, 3 casas por dia, não tem a menor noção do que eu estou falando, tá? Por mais que eu atenda 2, 3 casas por dia para pintar, é o meu limite. Não, você pode contratar uma equipe, pode contratar outra equipe, depois você está desenvolvendo um curso. Então, hoje eu penso em coisas que eu consigo escalar, tá? Uma coisa que envolve serviço também que eu gosto bastante, que é um sonho que eu sempre tive, mas ultimamente tem ficado cada vez mais forte dentro de mim, que é a questão da liberdade geográfica. Sabe, a gente poder trabalhar de onde a gente quiser. Isso deve ser muito legal. Porque imagina, vou pra praia. Mas eu vou, mas você vai ficar trabalhando. Pô, não tem... uma coisa é trabalhar na praia, outra coisa é trabalhar aqui. É diferente, cara. Por mais que você esteja trabalhando, não é diferente o ambiente que a gente está? Não é poder comprar uma casa no meio do mato e ficar lá dentro, quietinho, dando consultoria financeira, palestra, gravando meu programa, né? Eu tenho esse sonho ainda. Público-alvo, a gente tem que ter isso bem definido, né? Eu, por exemplo, meu público-alvo, pessoas que têm dificuldade, às vezes, numa gestão de um negócio, na vida financeira pessoal, ou só que quer montar um planejamento. Às vezes a pessoa tem uma vida financeira super organizada, mas ela precisa de ajuda para montar um determinado planejamento. Então, eu, quando comecei, tinha isso bem em mente. E um plano de ação. O que eu vou fazer agora para colocar tudo isso que eu criei aqui para rodar? Essa eu acho que é a parte mais difícil, que é aqui que muita gente para, porque isso daqui a gente dorme e acorda pensando. Vou fazer, vou vender para um, vou vender para outro, não, porque eu não aguento mais esse trabalho aqui, eu vou sair daqui desse cara chato que tá me enchendo a paciência todo dia, porque eu vou vender para fulano, vou vender para ciclano. Tá, e qual o plano de ação? O que eu vou fazer para isso dar certo? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E para mostrar que eu também passo por essa dificuldade, eu tenho um livro, tenho um curso de finanças, e quando eu montei o planejamento deles em 2021, eu escrevi o livro de 2021, o curso eu lancei em 21 para 22. Falei, pronto, agora é só rodar um tráfego dele, né? Nunca rodei. E tudo isso envolve, né? Então, pra vocês verem, né? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que tem esse ditado, né? Mas não por abstência, né? Por exemplo, a gente pegou o estúdio, né? Peguei a Bombonier, que já era minha, eu peguei ela de volta. Então, outras coisas acabaram tomando grande parte do meu tempo. Mas eu sei que para eu realizar o meu sonho de ter liberdade geográfica, de trabalhar de onde eu quiser, eu tenho que botar esse plano de ação para rodar, tá? Então, o que eu desafio vocês a fazerem? Desenhar tudo isso daqui. Por mais que você já tenha... Hugo, meu negócio já está rodando, já está tudo funcionando normal. Mas faça isso daqui, faça esse exercício. Vai ser muito legal. Acredito que vai trazer uma reflexão muito boa para vocês. Alguém quer comentar? Uma coisa que a gente falou aqui? Não? Então vamos seguir. Vamos lá. Conceitos básicos do negócio. Isso daqui muita gente peca. Eu acho que assim, você quer se alimentar melhor. Você tem que ter uma noção de o que é um carboidrato, o que é uma proteína, né? Porque, por ter uma bombonier, eu vejo isso. Muitas mães chegam lá com os filhos para comprar merenda escolar e o filho pega um Trident, a mãe fala assim, não, vai comer chiclete não, pega um passatempo. Então, assim, noção nenhuma. Por quê? Um passatempo, para quem não sabe, tem a mesma quantidade de gordura de uma porção de batata frita. E o chiclete, o Trident, por exemplo, né, ele é sem açúcar, você fortalece o maxilar, você disfarça um pouquinho a questão da fome, né, combate mau hálito. Então, assim, lógico, né, tudo tem momentos e momentos, né? Mas eu vejo que as pessoas não têm noção de nutrição. Então, como é que você quer se alimentar melhor? Eu quero ficar em forma. Se você não entende de nutrição, não entende de atividade física, de esporte, por exemplo, um cara que tem... Imagina só, Magna, você fala assim, olha, eu quero ficar fitness, todo dia eu vou correr. Você tem artrose, moleque, você não pode correr. Então, vocês estão vendo que a gente tem que ter um mínimo de noção para a gente poder fazer alguma coisa? A mesma coisa é empreender. Eu quero empreender, mas eu não sei o que é uma receita, um custo, um fluxo de caixa. Tem gente que confunde muito, por exemplo, receita com lucro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso daqui. Eu vou desmembrar um pouquinho para vocês. Lembrando que os slides eu vou passar para a Andréia, a Andréia passa para vocês, tá bom? Essas coisas que tá aí. Isso, eu vou passar para vocês. Lógico, se vocês quiserem anotar, porque de repente vai trazer alguma reflexão, para vocês não perderem nenhum raciocínio, podem anotar. Mas eu vou passar para vocês. Não dói. Eu detesto quando eu vou na palestra e não tenho acesso ao material, pode ficar tranquilo. Bom, receita é o quanto entra, tá? Então, se eu vendi R$300 hoje, a minha receita foi de R$300. É o quanto eu vendi, tudo bem? Até aqui tranquilo, né? O custo da mercadoria, o custo é o quanto sai. O custo pode ser geral, né? Pode ser de um serviço também. O custo da minha consultoria financeira. Bom, quanto eu pago de aluguel? Quanto eu pago de luz? Se eu pago R$1.000 de aluguel, eu faço 10 consultorias, então o meu custo por consultoria de aluguel é de R$100. Já pararam para fazer esse tipo de conta? Que às vezes, até quando a gente vende um serviço, a gente pode dividir pelo número de produtos que a gente vende ou serviço para poder chegar ao custo original daquilo que a gente faz. Tá bom?
O lucro, ele vai envolver os últimos dois, que o lucro nada mais é do que a receita menos o custo. Né? Então o lucro ele nada mais é do que aquilo que sobra no final dessa continha aqui. Tá bom? O capital de giro. Gente, muita empresa quebra por falta de capital de giro. Por que quebra por falta de capital de giro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei a maior parte da minha vida em distribuidora de produtos alimentícios, vendendo para Bombonier, biscoito, balas, doces, pirulitos, enfim. Muita gente já me perguntou, Hugo, poxa, todas as empresas que eu passei nesse segmento eu fui promovido, na verdade eu fui entregador, estoquista, vendedor, supervisor e gerente. Fiz a escadinha clássica, né? Trabalhei em mais de uma empresa. E o pessoal falava, por que você não monta distribuidora para você, cara? Pô, você conhece tudo quanto é comércio aqui na região e tal. Eu falo, meu amigo, olha só, tem gente que fala, pô, pega 30 mil reais, vai no Madureira, compra um bocado de doce e sai vendendo por aí. Só que eu vi muito amigo meu fazendo isso e quebrando. Eu tenho amigos que fizeram isso há anos atrás e estão até hoje endividados por falta de planejamento, por falta de capital de giro. Por quê? Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Quero montar uma distribuidora para mim, um processo de revenda. Vou comprar da indústria e vou revender para alguns clientes. Só que, poxa, a Joyce, ela é minha cliente, hoje que eu trabalho na distribuidora, minha cliente, gente fina. Toda semana eu vendo para ela, me paga direitinho, dou 21 dias de prazo para ela. Então, olha só as informações que eu te dei para você. Eu vendo para ela toda semana e dou 21 dias de prazo. Logo, ela me deve 3 notas. Não venceu ainda, tudo bem, mas eu tenho 3 notas que estão com ela. Vocês entenderam? Quando eu faço a 4ª venda, que eu vou receber a primeira que eu fiz. Então, olha o capital de giro que eu tenho que ter para abastecer ela. Só que é o seguinte, ela compra comigo, sei lá, vamos botar que seja 30 itens diferentes. Ah, então, Hugo, você tem 30 itens para vender? Não, pô, ela vai ser tão gente boa e tão certeira para comprar exatamente o que eu tenho no estoque? Não, eu tenho que ter o dobro, o triplo, para poder vender para ela aqueles 30 que ela quer. Né? Então, estou ilustrando grande parte do mercado de distribuição no Brasil agora para vocês. Então, para eu montar esse tipo de empresa, eu tenho que ter um capital de giro, porque eu tenho que ter mercadoria no estoque, independente se está vendendo ou não, eu tenho que ter mercadoria, para o cliente poder ter opções para escolher, certo? Eu tenho vários clientes que eu vou ter que dar prazo. Tem cliente que tem 14, 21, 28 dias de prazo. Então, olha quanto dinheiro fica agarrado no estoque e dentro dos meus clientes. Então, é nisso que eu vi muito amigo meu desse segmento quebrar, por não ter essa noção. Aí o cara não tem um capital de giro. Ele comprou 40 mil de mercadoria, ele vendeu os 40 mil rápido. Nossa, vendi fácil, vou ficar rico. Tá, mas cadê o dinheiro para repor a mercadoria? Porque eu nem recebi tudo ainda. Entenderam? Então, o capital de giro, o ideal, gente, que toda empresa abrisse já com capital de giro para sobreviver. O lindo, sabe o que seria? 6 meses. Eu sei que é muito difícil. Mas, assim, 2, 3 meses, no mínimo. 6 meses seria o sonho. Ou seja, a sua empresa tem a capacidade de sobreviver, mesmo que ela fique 6 meses com as portas fechadas. Na pandemia, quem tinha comércio, negócio na pandemia, viu o que era isso acontecer. Quem não tinha capital de giro, teve que recolher empréstimo bancário, depender de auxílio do governo, que ajudou algumas pessoas, mas não foi suficiente para outras. Então a gente tem esse respiro, olha, vou pegar esse capital de giro que eu tenho, eu comecei essa empresa, essa distribuidora, que eu usei como exemplo aqui, só que eu tenho 40 mil reais em caixa. Então eu ainda não recebi da Joyce, não recebi ainda da Ingrid, mas eu tenho esses 40 mil para poder repor essa mercadoria que eu comprei. Então quando a Joyce me pagar, a Ingrid me pagar, eu vou repor no meu capital de giro. Tá? Então reflitam bastante sobre isso daqui. Quem não tem capital de giro, vamos trabalhar para criar um, tá bom? E a precificação. Saber precificar um produto é essencial também, né? É o valor, mas a estratégia que você vai usar, tá? Quanto que o produto vai custar e qual a estratégia que está por trás daquele produto. Uma coisa muito legal sobre precificação, não sei se vocês já viram um vídeo, anotem por favor, se chama O Sócio. Era um programa que tinha nos Estados Unidos e Isso, não. O Justus fez algo parecido, mas Lemon, o sobrenome do cara é Lemon, não lembro o nome do cara agora. É um grande empresário nos Estados Unidos. O que ele fazia? Ele ia em pequenos negócios que estavam em crise, tipo assim, dava um treinamento, reformulava todo o negócio em troca de uma participação naquela empresa. Então, às vezes ele entrava com recurso, às vezes ele entrava com treinamento para poder se tornar sócio. E eu vi um episódio que ele vai para umas moças que vendiam pipoca. Uma pipoca embalada, elas botavam num saco transparente. E ele falou assim, por quanto que vocês vendem essa pipoca? Gente, eu não lembro os números exatamente, tá? Mas vamos botar assim, $4 que eu vendo esse pacote de pipoca aí. Aí ele pega um baldinho de plástico, mas um baldinho bonito, sabe? Com as, tipo, como é que se chama? Tipo uma linha que é dourada, que parece ouro. Você vai fazendo assim, parece que as cordinhas são feitas de ouro, de tão brilhosa que fica, não sei o nome desse material. Tudo bonitinho, baldinho assim, uma gracinha, com uma alcinha e tal. Aí ele pegou, abriu o balde, jogou ali dentro,
Quanto vocês acham que dá para vender esse balde aqui agora? Depois de 3, o pessoal falou, $15, $18 e tal. Tá bom, então vamos fazer o teste, então vamos oferecer por $18. E foi um sucesso. Então eles saíram de uma precificação, a mesma quantidade de pipoca, tá? Eles saíram de uma precificação de $3, $4 para $18. Tudo por causa da embalagem. Então a embalagem entra no quesito estratégia. Você vender um saco de pipoca por $18 é um absurdo. Mas o jeito que você entrega, a forma que você entrega, o local que você entrega, tudo isso faz parte da estratégia que você está utilizando. Agrega valor ao produto. Exatamente. Então, assim, ele comprou o balde por $2 e aumentou o preço do produto em botar quase $10, né, de diferença. Então, assim, a estratégia, ela define muito o sucesso do negócio também. Tá? Então, a precificação não pensa só no valor. Tá? Vou botar 30%. Tem gente que vem com a conta pronta, é impressionante. Vou botar 30%, 40%. Mas por que você vai botar 30%, 40%? A gente pode tirar como exemplo também, não sei se vocês já viram aqui em Friburgo, acho super legal. Tem o pessoal sofrência, que vende na rua, docinho, e tem o pessoal que é o gourmet. Vocês já viram a diferença? Gente, assim, eu já vendi bala no sinal, já passei muita dificuldade, já morei de favor, mas eu nunca fiquei mendigando nada pra ninguém. Então, assim, eu acho isso muito desagradável, porque eu tô ali no maior climão, pô, maior energia e tal, pô, aquela alegria, aí de repente meu cara, pô, pelo amor de Deus, tô doente, tô passando fome, tô não sei o que, não sei o que, pô, calma aí, cara, eu já tenho meus problemas, né? Exatamente, acaba com o teu dia, né? Fora que na maioria das vezes não é verdade, né? A minha mãe, já pegando um ônibus, descendo e voltando pro centro, o cara falando assim, só precisa de R$50 para comprar a caixa de leite, aí na volta o cara precisava de 100. Eu falo, o que você fez? Não fecha, né? Então, assim, eu acho muito legal quando a pessoa ela vem com alegria. Eu, por exemplo, quando eu vendia jujuba no sinal, falou, amigão, posso adoçar o seu dia? Inclusive o lema da Bomboniere, né? Adoramos adoçar sua vida. Né? Oi, amigão, vim para adoçar o seu dia. Cara, é super legal. Tem gente que vende, tem um rapazinho, que eu não sei o nome dele, mas ele vende, ele bota o chapéuzinho gourmet, a bandejinha, ele anda com avental. Não tem? Já viram? É uma gracinha, né? Eu queria parar ele um dia. Tem uma menina que ela vende no sinal ali da Vermar também, que eu queria muito conhecê-la. Ela vende. Então, assim, menina super simpática também, apesar dela não ter esse visual mais gourmetizado, mas ela é muito simpática, ela tá sempre rindo. E eu passo ali, às vezes, 8, 9 horas da noite, e ela tá com aquele mesmo sorriso ali. Boa noite, tudo bem? Então, assim, tudo isso entra na parte da estratégia. Então, como você abordar a pessoa? Você quer trazer alegria ou você quer trazer mais tristeza para a pessoa? Você quer trazer culpa ou solução? Sabe? Quero aproveitar aqui a oportunidade de falar com vocês. Quando a gente financia, a tristeza das pessoas é algo terrível, é algo muito perigoso. Então, às vezes, a gente fica com pena. Mas, assim, quem tem pena da gente? Não estou incentivando ninguém a ser egoísta, tá? Você ajuda. Mas eu, pelo menos hoje, eu dou preferência em ajudar quem eu conheço, a minha família. Então, você vai ajudar um desconhecido que está lá chorando, falando que tem que alimentar, você nem sabe se aquilo é verdade. E sempre tem um parente nosso precisando e às vezes a gente não ajuda. Por que eu estou dando esse exemplo? Vocês já viram a quantidade de garotos que estão ficando na porta do carrossel, na porta lá daquele outro que tem ali na D&C? Em frente o extra ali, né? Ficou, amigão, pelo amor de Deus, não quero dinheiro não. Compra uma caixinha de juba ali para eu vender, compra uma caixinha de paçoca ali, só quero paçoquinha para eu poder trabalhar e tal. E, cara, eu acho isso um absurdo, porque o que ele fez com a última caixa que ele vendeu? Aí ele torrou o dinheiro e quer que você assuma o custo da mercadoria dele. Então ele não tem custo. Aí é muito legal, ele só tem receita e lucro. Legal, né? E você banca o custo dele. Então, assim, vocês estão aqui estudando, vocês estão se capacitando, correndo atrás para poder melhorar a gestão de vocês e vocês vão financiar um cara que não quer saber disso. Ele não quer se capacitar, então você vai pagar o preço para ele. Cara, eu não acho isso justo. Eu não acho isso justo. Então, a última vez que me abordaram, o cara veio me enchendo a paciência, só que ele veio vindo atrás de mim. Falei, amigão, é a primeira vez que você vende? Ele, não, pô, já vendo já, não sei quanto tempo já. Então o que você fez com o dinheiro da última, cara? Pega o dinheiro da última e compra a próxima. Quando é a primeira vez, alguém que está começando, como já aconteceu comigo, um amigo meu também, na época que eu pude ajudá-lo, falei com ele, vou te emprestar a primeira caixa, você vai lá, vende, volta aqui e me paga. Já fiz isso várias vezes, né? É uma coisa, é diferente, estou ajudando a pessoa, né? Mas assim, só pra gente ter esse cuidado a partir de hoje, tá? Às vezes a gente se atrapalha para poder ajudar alguém que às vezes nem precisa. E essa garotada ainda vai lá na minha Bomboniere para trocar tudo por biscoito recheado depois, tá? Eles pediam paçoca, eles pararam de fazer isso na frente da minha loja, né? Deu uma cortada, né? Mas eles pediam, chorando para alguém comprar, aí na hora que a pessoa saía, ele voltava, deixa aí, depois eu pego aí, aí trocava por outros produtos. Então, e eu conversei com ele também, ele falou que tirava na média de 100 a 150 reais o dia. Todo mundo aqui tira mais de 150 reais o dia? Tem dia que nem eu faço 150 reais. Então, exatamente. E a gente lá, ai, tadinho, tá comprando, tá vendendo bala, podia estar roubando, podia estar matando. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Já tem o calendário deles de falar, já tudo acertadinho. Não, mas é um teatro, é um personagem. É fácil de entrar no personagem. Ô, Magda, dá um ajudinha, pelo amor de Deus, tô precisando.
Tá vendo? Se encolhe, faz assim, fala mansinho. Tipo os pastor safado que tem, sabe? Tô falando contra pastor, não, tô generalizando não, tá, gente? Mas tem, a gente sabe que tem, né? Todo segmento, toda profissão existe gente corrupta, gente safada, né? E vê aquela cara sofrida, você, tô precisando pagar o aluguel da igreja. Aí faz aquela cara sofrida assim, né? Então, vamos se blindar disso daí, gente. Bom, tem algumas ferramentas que ajudam a gente bastante na gestão do nosso negócio, tá? No plano de negócios tem um Canva, é muito bonitinho quando você faz isso no computador, né? Que você já começa a se sentir um empresário, é muito legal quando eu descobri essas ferramentas, né? Você abre aquela janelinha lá e você fala, bom, o nome da empresa vai ser X, eu vou trabalhar, vou atender, o meu público-alvo é esse daqui, eu vou vender esse produto. Tá? Então, dentro do próprio Canvas, vocês têm esse controle. O controle financeiro, pode usar o Excel, mas hoje tem muitos aplicativos também específicos de gestão. Tá? Por exemplo, tem aplicativo específico até para profissões hoje, para quem faz bolo, para quem é personal trainer, não tem? Agora, Hugo, não consigo usar nada de jeito nenhum. Eu usava... cansado. Não sei se a Paty foi a minha primeira funcionária quando eu peguei a Bomboniere em 2018. Minha mãe estava aposentando e eu contratei essa menina aqui. Ela usava o caderninho, não sei se ela lembra. Aí no final do dia, não era assim ainda. Tudo que a gente vendia, a gente tinha no caderno anotar e no final do dia ficava somando tudo. Então, imagina, coisa terrível de se fazer, né? Mas assim, desde que se faça, não o que funcionar para vocês, tá? Tem que começar a fazer. Tem que começar a fazer, tem que ter um controle financeiro. Redes sociais. Aí entra um pouquinho de marketing digital. Gente, isso aqui pra mim é uma coisa chata. Essa menina aqui me cobra muito mesmo, porque eu sou muito discreta, não gosto de aparecer. Pô, você tem programa de televisão, você dá palestra, mas eu sou discreto. Eu gosto do que eu faço, mas assim, rede social. Às vezes eu viajo, às vezes eu curto, eu saio, eu como fora, dificilmente eu fico postando foto. Então, já é o meu perfil. O que eu gosto de fazer em rede social é ficar vendo aqueles vídeos de cachorrinho, de neném, que eu morro de rir, né? Eu acho engraçado. Mas a gente tem que estar presente na rede social. Eu fiz uma consultoria de Instagram agora, recentemente, e o cara falou, Hugo, você é consultor financeiro, o seu Instagram não tem dicas de finanças. Eu tive que rodar para procurar, por quê? Eu entrevisto tanta gente que o meu Instagram você só vê coisa das entrevistas. Fotos, reels. Você tem que procurar um pouquinho para achar as coisas de finanças. Ele falou, cara, o seu Instagram de finanças tem que ter coisas de finanças. Faz um outro Instagram para o seu podcast. Ele me deu toda a orientação, ó. Segunda-feira você vai postar uma dica de renda extra. Na terça-feira uma dica sobre como que tá a dívida. Falei, caramba, o destaque vai ser assim. O que você vai fixar aqui é isso, isso e isso. Falei, caramba, olha só que legal. Então a gente não pode subestimar o poder de uma boa rede social. Independente do que você faça. Lembra para mim, a Magna trabalha com conserto de roupas, bolsas em geral também, né? Bolsas também, zíper, né? Agência de viagens. Só esqueci o seu nome. Yara, agência de viagens, beleza? Você tem que ter rede social mais que todo mundo, né? Porque basicamente a venda é Instagram, né? Bacana. Ingrid? Eu vendo decoração, né? Manto, tapete, capa de almofada. Essencial também, né? Bacana. E tem uma loja de t-shirt. T-shirt, exatamente. Você tem a loja física ou ela é toda online? Online. Online. Então, todo mundo aqui precisa, né? Para poder aumentar a network, ter visibilidade. Muitas vezes acontece, vou dar um exemplo bom para vocês aqui. Acontece muito isso lá no estúdio, inclusive. A pessoa começa a gravar o podcast lá, porque lá a gente aluga o estúdio para outras pessoas terem seus programas, né? Tem vários tipos de segmentos diferentes lá. Aí a pessoa ela começa a fechar parceria, começa a ganhar dinheiro. A lógica é essa, né? Os patrocinadores pagam o podcast de quem grava lá. Aí vamos supor, às vezes sobrou 200, 300 reais no mês da pessoa, a pessoa não pega aquilo e investe num tráfego pago, num curso de oratória, alguma coisa. Então, tipo assim, o dinheiro excedente, eu sei que muitas vezes é muito difícil, né? Mas o investimento em marketing digital hoje, na grande maioria das empresas, ela entra como se fosse uma folha de pagamento, como se fosse um funcionário. Todo mês a empresa investe. A venda pode estar batendo recorde ou a venda pode estar uma porcaria, mais um motivo, né? Mas todas as empresas hoje têm feito esse investimento. E quanto a gente tem investido? E quando eu falo investimento, pode ser tanto tráfego orgânico quanto tráfego pago. Todo mundo que sabe a diferença? Sabe? Tráfego orgânico é aquele que não gera custo para a gente. Tá? Igual, por exemplo, eu quero aumentar minha visibilidade. Poxa, eu vou aproveitar que a Magna está aqui, vou tirar uma foto com ela, vou fazer um Reels aqui, juntos, e a gente fala, ó, gente, quem aqui precisa de reparos e tal? Aí recomendo você, ao mesmo tempo você fala, ó, meu consultor financeiro aqui indicou, quem quer seguir o Hugo também, então a gente fez ali algo que não custou dinheiro na gente. O meu público vai ver você, o seu público vai me ver, a gente está compartilhando de uma forma orgânica, entendeu? Quando a gente posta conteúdo nas redes sociais também, cada rede social tem um algoritmo específico, né? Que a grande maioria deles, não todos, né? Eles veem a constância também. Então, você postar em determinado horário, você postar todo dia, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, enfim, cada plataforma tem suas regras, né?
Então, quando você faz muito isso, eles te ajudam entregando para pessoas que não te conhecem ainda, mesmo sem você investir um dinheiro. Tá? Ele começa a entregar para pessoas que possam ter interesse no seu conteúdo. Tá? Então, essa é uma forma. O meu podcast, por exemplo, apesar dele ter um custo de operação ali, mas como o custo ele é pago pelos meus patrocinadores, eu vejo como um tráfego orgânico. Porque eu estou gravando um programa, todo convidado que vai lá, eu faço um collab no Instagram, então a gente acaba trocando de público nesse sentido. E o tráfego pago, como o próprio nome já diz, é você pagar o Instagram para poder impulsionar, para poder aparecer para mais pessoas. Eu não tenho Instagram. Não? Vamos criar. Então, Ó, a gente faça um acordo contigo aqui. Quando a gente ficar milionário, a gente apaga e desaparece. Tá? Mas até lá a gente precisa. Eu preciso, você precisa, tá bom? Todos nós precisamos. Tati? Marketing e vendas. Bom, o marketing, ele atrai, mas o que converte é a venda. Tá? Então o marketing ele só serve para isso, trazer a pessoa para o seu produto. Quem vai vender o produto é você. Então tem que ser um produto bom, um produto bem apresentável, um produto de qualidade. Tudo isso vai ajudar na venda, tá bom? O marketing é como se fosse... Porque antigamente o marketing era o quê? Panfleto, outdoor, propaganda na televisão, jornal, né? Hoje ele está muito mais na palma da nossa mão, beleza? Invista em presença digital, mais uma vez, tá? Independente do segmento de vocês. Vamos criar um Instagram, vamos... pede clientes para fazer depoimentos para você, né? O cliente, você tira um... Estou devendo de fazer, né? Até comentei com a André que eu preciso fazer isso, mas até coloco no peso da aula, comentei com ela. O antes e depois. Por exemplo, se você quiser deixar lá na Bombonier um panfleto seu, um cartãozinho, alguma coisa, eu coloco lá, se for um folhetinho, a gente cola em algum lugar perto de onde o pessoal lancha ali, para o pessoal poder ver. Entendeu? Isso é uma forma de você fazer o marketing. Isso aqui eu fiz muito conselheiro aqui. Isso, os seus parceiros. Isso aí. Perfeito. Exatamente. Investir em presença digital. Funil de vendas. Funil de vendas é um termo que se usa no marketing digital, porque o cliente que está lá no topo é o cara que não tem interesse nenhum em comprar contigo. E a gente quer trazer ele para o funil, porque embaixo do funil é a venda, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa galera que está passando pelo funil? Atrair. Beleza, atraí, chamei a atenção dele. Ele tava lá passando um monte de coisa, de repente ele parou ali, opa, alguma coisa que eu falei atraiu ele. Hoje, isso está sempre mudando, né? Agora, a regra é que você tem que atrair a pessoa nos primeiros 5 segundos, senão a pessoa passa o vídeo, não é? É tenso. É justamente o engajar. Fazer a pessoa se engajar com o conteúdo. Não, poxa, eu gostei desse conteúdo do Hugo aqui, eu vou começar a seguir ele aqui, vou acompanhar o podcast dele, porque o conteúdo dele é legal. Beleza, já engajei o cara. Agora eu preciso converter ele. Eu preciso converter esse cliente para depois eu poder fidelizá-lo. Que uma vez eu converti, acabou então, você converteu em compra, fez a venda, acabou, show de bola. Não, pô, eu quero vender de novo para ele amanhã. Quero que ele esteja comigo aqui. Amanhã depois eu vou lançar um produto novo, alguma coisa, é para ele que eu vou vender. Porque tem muito mais chance de uma pessoa que comprou meu produto, gostou do produto, gostou do atendimento, ele fidelizar comigo do que uma pessoa que só passou. Não é assim, você passou para algum lugar, comeu um pastel horrível, você não volta lá, acabou. Então, por mais que você tenha convertido, às vezes você atraiu, você engajou, você converteu em venda, porque você comeu o pastel, né? No caso, a pessoa te converteu, só que ele não vai te fidelizar, porque o produto é ruim. Então, a gente não pode pular nenhuma dessas etapas, a gente tem que tomar cuidado com cada uma delas, dar devida atenção para cada uma delas. Beleza? Vamos lá. Principais erros de iniciante. Não planejar antes de agir. Então, entra naquela parte de planejamento, como eu falei lá atrás. A gente tem que planejar o negócio que a gente vai fazer, tá? Não entender sobre conceitos básicos de matemática. E eu fiz questão de colocar isso aqui como exemplo, porque foi algo que eu aprendi, eu já tinha anos empreendendo e eu ainda usava alguns termos errados. Por exemplo, o preço de custo de um produto X é R$10, tá? Vamos imaginar aqui, eu tenho um produto de R$10 e eu vou botar um markup de 50%. Ou seja, eu vou na minha calculadora ali e vou botar R$10 mais 50%. Eu vou chegar em R$15, certo? Aí eu pergunto para você, qual é o meu lucro líquido? Alguém se arrisca? Qual o percentual? Quantos por cento foi meu lucro líquido? Aí você fala, se você botou mais 50%, então o seu lucro foi de 50%, é o que muita gente faz. Eu boto mais 50% na calculadora. Não só é questão de despesa, André, pelo seguinte, o lucro líquido, a conta percentual é o seguinte, 10 mais 50% dá 15. Então como é que eu faço para chegar nos 10? É só tirar 50%? Não, porque se eu tirar 50% de 15 vai dar 7,50. A conta percentual, quando você soma, é uma coisa, mas para você voltar para o número, é outro percentual totalmente diferente. Uma coisa é 50% de 15, outra coisa é 50% de 10. Por que eu estou falando isso? Muita gente acha que o lucro é 50% porque ela marca 50% de margem de lucro. E não é.
O lucro líquido aqui, na verdade, é 30%. Por quê? Eu não ganhei R$5, de 10 para 15 eu ganhei R$5, certo? O meu lucro foi de R$15. Só que o lucro líquido, o percentual de lucro líquido foi 30%. Por quê? R$5 de 15 é 30%. 33, na verdade, né? Arredondei a conta. Entendeu? Então não caiam nessa, tá? Porque senão, olha só, vocês vão comprar, sei lá, vamos botar assim, vocês vão comprar R$10 mil de produto, vai marcar 50%, fala, poxa, eu vou vender a 15 mil. Então metade disso é lucro. Não. 10 mil foi o custo. 10 mil não foi o custo? Então na metade de lucro. Tá? Você vê que é uma coisa básica, mas se a gente for responder rápido, na maioria das vezes a gente erra. Se a gente não parar para prestar atenção, a gente erra. Sim? Fora isso aí que você ensinou, que é ótimo, eu não conhecia essa, não tinha essa informação. Tem também a questão das outras despesas, porque o seu produto foi 10, mas aí tem a embalagem dos produtos, tem o dinheiro de gasolina, de passar. Então o lucro não vai ser 30%. Perfeito. Vai ser menos que isso. Perfeito, André. Aqui eu usei como exemplo, calculando que nesse preço de custo do produto já está incluso tudo. Tá? Vamos supor assim, eu comprei um brownie, o custo de material para fazer o brownie é R$7. Mas aí eu tenho ali o saquinho, um lacinho bonitinho que eu coloco ali, o adesivo, né? Então o preço final é os 10. Aqui, como o foco foi a conta, eu não entrei muito nesse mérito, tá? Mas só para a gente ter essa noção. A gente tem que pensar algumas coisas também, por exemplo, dependendo do segmento que a gente trabalha, vale a pena ou não fechar uma parceria, no sentido de, poxa, não tenho dinheiro para investir em tráfego pago pesado. Poxa, mas eu tenho um influenciador aqui, sei lá, um influenciador não, que aqui a gente está falando de Friburgo. Um micro-influenciador. O que é um micro-influenciador? Uma pessoa que, sei lá, tem 15, 20 mil seguidores. Normalmente é um personal trainer bonitão, né? Ou um personal, nutricionista, normalmente o pessoal que engaja mais, né? Pelo menos, não sei se é porque eu estou relacionado com esse segmento, né? Sempre de saúde, mas é um pessoal que é fácil de engajar. Poxa, eu vou pegar um cara desse, vamos supor que a Magna faz um brownie fitness, que ela não usa glúten nem leite para fazer. Poxa, eu estou precisando fechar uma parceria, vou fazer uma cesta bem bonita, vou dar para esse personal em troca dele fazer uma publicação para mim, né? Fazer um vídeo de agradecimento, uma degustação, alguma coisa assim, ele mostrar, sabe? Inclusive, quem precisar disso, a Patrícia faz, né? Se o produto for bom, né, Patrícia? Que ela já fez, inclusive. Então, assim, esse tipo de parceria. Não vou falar que é um tráfego orgânico, porque você tem o custo da mercadoria, né? Então a gente não pode falar que não custou nada, mas também não custou um tráfego pago. É uma outra estratégia que você utilizou, né, para poder vingar o produto. Eu fiz muito isso, tá? Vou chegar no estabelecimento, poxa, quero te vender esse produto aqui, não tem interesse não, tô sem espaço, já tem isso daqui e tal. Não, vou fazer o seguinte, o meu produto eu acredito que ele tem um diferencial, vou deixar aqui, se ele não vender, eu venho aqui e recolho, ou vou te dar essa primeira remessa aqui, né, que é como se fosse uma propaganda que você está fazendo. Então muita gente acha que marketing é só você fazer tráfego pago no Instagram, ou só você comercial na TV, ou revista, ou jornal, que quase não se usa mais, mas eu acho que marketing vai muito mais além disso, sabe? Eu acho que o marketing é você estar na fila da loteria para pagar uma conta e você começar a puxar assunto com a pessoa e você falar assim, eu vendo brownie, toma meu celular. Para mim isso já é um marketing, né? Deixa de ser. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Esse tipo de coisa aqui, eu sei que dependendo da área de atuação que a gente tem, a gente aprende na escola uma vez, lá na 5ª, 6ª série, e pode ser que a gente nunca use aquilo na vida, dependendo da área de atuação, tá? Mas aí, como eu disse, a internet ela democratizou a informação. Qualquer coisa que vocês digitarem no YouTube hoje, aula de percentual, aula de fração. Quem trabalha com vendas tem que ter essa noção. Pega uma aulinha ali e estuda. Eu agora estou pegando, por exemplo, matemática financeira, a calculadora financeira. Só que eu tenho comércio minha vida inteira não, assim, por muitos anos, eu estou acostumado a fazer conta na calculadora normal. Quando você pega uma calculadora financeira que você inverte a ordem, às vezes, de apertar os botões, até eu acertar aquele negócio, chega a ficar nervoso. Mas é uma coisa que eu estou buscando aprender, e no YouTube tem de graça. Eu comprei curso disso uma vez, esqueci, agora estou fazendo de graça no YouTube. Tá bom? Sim? Qual a sua experiência com essas influenciadoras? Você já fez parceria? Como que é? Eu faço coisas parecidas. Igual, por exemplo, eu tenho um podcast. Eu tento gravar com influenciadores, micro-influenciadores, para ganhar mais seguidores, por exemplo. Mas aí você que escolhe quem que você vai chamar. Eu escolho a dedo. Entendi. Entendeu? Porque normalmente lá no meu podcast eu cobro de quem vai, né? A pessoa quer que eu faça uma divulgação, porque olha, o meu programa ele vai para TV, ele faz reprise, passa na TV Real, no canal 15 aqui em Friburgo. Na verdade são mais de 40 cidades no estado do Rio, né? Mas aqui em Friburgo na TV Real. 7h30 da noite
toda quinta e sexta, atualmente, fora algumas reprises, né? Vai para a Rádio Comunidade, passa na sexta-feira, se bem me lembro, 3h30 da tarde, que começou a passar tem 2 semanas, acho que é 3h30 da tarde, e no YouTube quarta-feira. Então, assim, ele tem uma certa audiência. Então, para a pessoa ir lá para divulgar a marca, geralmente eu cobro um valor. Mas aí eu dou o valor da rádio. Se ela for na rádio, vai ficar mais caro. Se ela for na TV, vai ficar mais caro. Então, ela fazendo comigo, ela vai para todas essas redes economizando muito dinheiro. Aí eu dou cortes também, legendado para a pessoa fazer. Faço uma pauta toda para divulgar. Uma coisa eu querer bater papo, igual hoje. Eu bati papo com um colega. Mas outra coisa é você querer fazer uma pauta para divulgação. Então, já é um trabalho. Mas, por exemplo, hoje, na verdade, eu entrevistei um colega não. Hoje eu entrevistei um rapaz que é a primeira vez que eu converso com ele, que ele é um influenciador que eu sigo desde que eu comecei a investir, desde que eu comecei a investir antes dele criar a página, na verdade. É chamado Rei da Bolsa. Todo mundo que gosta de aprender um pouco mais sobre Bolsa de Valores, eu recomendo. @Rei da Bolsa. Ele tem 200 e poucos mil seguidores. Entrevistei ele hoje. Obviamente não cobrei nada. Fiquei muito feliz por ele ter participado. Espero que engaje, né, que ele me traga mais seguidores, mais inscritos no canal. Mas se não trouxer, ele já me mandou a mensagem ali depois: Hugo, tem um produto aqui que pode te interessar, a gente pode fechar uma parceria via comissionamento nisso daqui. Nem é brinde, só me mandou. Então, assim, já conheci uma pessoa que está bem conectada. Eu vi uma frase muito legal sobre network é rede de conexão, tá? Eu fico falando network, aí você me desculpa, mas essa rede de conexões que a gente tem. Para a pessoa que você mais quer conhecer no mundo, você está a 2 pessoas de distância dela. Ou seja, você conhece alguém que pode te conectar a essa pessoa. Não? Porque, assim, eu até falei uma vez numa aula nossa, o que eu acho das influenciadoras hoje aqui de Friburgo? Elas não fecham com você, elas se vendem muito fácil. Por exemplo, eu vendo essa água verde, aí eu faço parceria com uma influenciadora. Daqui a 2 meses eu vejo essa mesma influenciadora fazendo parceria com uma água branca. Tipo assim, não é que eu queira exclusividade, tá? Até porque eu penso assim, se eu for fechar parceria com alguém, exclusividade, vou precisar pagar ela, vai custar mais caro, alguma coisa assim. Mas, assim, eu penso que elas se vendem muito rápido, muito fácil. Então, assim, é muito complicado. Igual eu já estou procurando parceria com alguém e rodo a internet. Tô desesperada para achar alguém e eu não acho, assim, o perfil geralmente que eu quero. Por quê? Eu vejo elas se venderem muito fácil. Então, para mim, eu gosto muito de ser a cara da minha loja. Então, eu apareço muito e tal. E para eu fazer parceria com alguém, seria mais nesse intuito, né? De captar um pouco dos seguidores dela. Mas, assim, ao mesmo tempo que ela pode me trazer seguidores, daqui a 2 meses ela pode estar fazendo parceria com uma outra loja de t-shirt. E, assim, o público está indo todo para essa outra loja. Então, assim, está muito complicado de achar parcerias em Friburgo. Posso te dar algumas dicas que podem te ajudar nesse sentido. Lógico que isso é uma questão de procura, você vai ter que ir procurando, fechando parcerias, isso aí é erro e acerto, mas uma coisa que pode te ajudar para prevenir um pouco nessa situação. É difícil não ter como fidelizar por muito tempo, mas eu acho que no mínimo, poxa, eu vou fazer um contrato aqui para a pessoa ficar 1 ano comigo. Pelo menos 1 ano, olha, vou patrocinar você, vou te fornecer, mas você vai ficar 1 ano sem poder divulgar uma empresa concorrente minha. Então você pode divulgar quem você quiser, mas não uma concorrente minha. Entendeu? É uma coisa que você pode fazer num contrato. Tá bom? Porque, por exemplo, essa questão de você se amarrar é um pouco complicado. Eu lá no meu podcast, por exemplo, eu estava com uma escola de música até março. Aí ele não quis renovar. E eu também estava com dificuldade com a metodologia de ensino dele. O cara é fera, só que eu não me adaptei. Queria uma outra escola. Eu já fechei com uma outra escola agora. Então, assim, esperei um pouquinho, alguns meses, fui sondando, fui buscando alguns parceiros e tal. Até porque eu faço reprise de alguns episódios antigos. Então, como é que eu vou fechar com você um patrocinador novo se eu estou fazendo reprise de um episódio antigo que está anunciando um concorrente seu? Então, hoje eu tenho que tomar esse cuidado também. Fechei com uma nova escola agora, entendeu? Só que eles já falaram comigo, olha, eu quero fazer um contrato de 3 meses, apenas para a gente ver como é que vai ser esse retorno, para ver se realmente vai me trazer alunos e tal. Só que eu penso o seguinte, aí eu penso no lado do empreendedor também. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Poxa, o Hugo está fazendo aula aqui. Tudo bem, o Hugo não está pagando nada, mas eu também não estou pagando nada. Eu também não estou tendo custo nenhum. Então eu estou tendo uma visibilidade, por mais que às vezes não tenha fechado alunos logo de início, eu estou tendo uma visibilidade muito legal, sem desembolsar nada. A não ser assim, a pessoa está com a agenda super cheia, está com uma fila de espera de alunos. Eu estou tomando um lugar de outro aluno, beleza. Mas nem sempre é o caso. Porque um prestador de serviço, para estar com a agenda lotada, do início da manhã até o final da noite, não precisa fazer propaganda. Então, se ele está fazendo propaganda, é porque ele espera ter algum retorno. Né? Então, às vezes, eu acho que as pessoas pecam muito nesse sentido também. Então, por isso que
a pessoa ficou contigo. No seu caso é um pouco diferente do meu, né? A pessoa ficou contigo, você fechou um material, faz um contratinho, 6 meses, 1 ano. Tá bom? Se eu pensar em mais alguma coisa, eu até te falo depois. Eu penso também, não quero essas influenciadoras gigantes. Até porque, tipo assim, tem 20 mil seguidores. Mas às vezes não é o público que me interessa. Às vezes são 20 mil pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Dentro do perfil dela, ela consegue ver a quantidade de pessoas aqui de Friburgo. Então, ela consegue, mas aí dificilmente elas mandam. É difícil elas mandarem. Você pode pedir essa informação para ela, ela te passa e você vai conseguir saber se ela vale a pena ou não. Sim. Perfeito. Ótima dica também. Uma solução também a gente até falou sobre isso aqui, porque elas têm, no caso você é produto, né? Cabe mais dentro disso. Ela vende online, a loja é online. Então a gente já falou sobre isso. Precisa se organizar para começar a mandar para fora. Porque aí isso facilita, né? Sim. Como o acesso é online, se a pessoa está lá em São Paulo, viu a camisa, quer comprar, você também tem como enviar. Você pode começar, por exemplo, com cidades vizinhas. Vou tentar fechar um parceiro em Teresópolis, por exemplo, cidade grande, boa, Petrópolis. Eu pedi pra lá, pra Petrópolis. É uma amiga de uma tia minha. E eu fiz pelo correio mesmo. Sim. Menos mistério. Mas tem modalidades de entrega que vão barateando. Aí tem que pesquisar. Você já colocou na Shopee? Não. Ó, eu vou te dar um exemplo bobo aqui. Eu treinava numa academia que só tinha... Era patrocinadora, bolsista, mas só tinha bambambam, né? E tinha uma moça lá que tinha confecção e, tipo assim, tinha mais de 20 funcionários na confecção. Mandou todo mundo embora, tá com um funcionário só para fazer o despacho. Por quê? Começou a vender na Shopee. A venda da Shopee tava, tipo, superando muito a venda que ela tinha. Sabe, começou a vender muito. Ela falou, poxa, peraí, não tanto a mais, mas tipo, tava vendendo aqui. Só que na Shopee não tem custo, e aqui tem. Então, peraí, se eu eliminar todo esse custo que eu tenho aqui, que vamos pensar aqui, coisa de 30, 40 mil reais, poxa, ficar só na Shopee, eu vou ter menos aporreação, menos estresse, processo, estoque, aquele monte de coisa, vai ser muito mais viável. A pessoa está só na Shopee hoje. E era uma grande confecção. Então, eu acho que a Shopee para roupa ainda é um canal bem interessante. Tá? Fica a dica aí. Bom, mais alguns erros. Esse daqui é muito sério. Vou te falar que eu lembro de cabeça, só uma cliente minha que não tinha esse problema. Que eu lembro, tá? Deixa me perdoe se eu estiver difamando alguém de forma errada. Misturar finanças pessoais com empresariais. Eu não tenho renda nenhuma, então. Aí eu, por enquanto, não tem como separar muito. Mas, por exemplo, lógico, a gente está numa fase muito inicial, quando a gente está com o modo sobrevivência legado, eu sei que é muito mais difícil. Mas o que eu digo não misturar o pessoal com o empresarial? Normalmente, a galera trabalhava por um CLT e tinha ali R$1.500 por mês de salário, um exemplo. Aí a pessoa começa a empreender. Aí ela fecha um pedido de 2.000. Dane-se o custo do produto, quanto eu gastei, quem que eu tenho que pagar. Opa, tô vendo 2.000, a pessoa nunca viu tanto dinheiro na mão. Tô usando 2.000, pode ser 5, 10. Eu já vi muito isso acontecer. Cara, nunca vi tanto dinheiro na minha mão. Aí a pessoa vai e gasta aquele dinheiro como se aquilo fosse dela. Aquele dinheiro não é dela, aquele dinheiro é da empresa. Então, a venda que você faz é um dinheiro da sua empresa. O que você está falando que eu não tenho que sacar dinheiro da minha empresa? Não, não é isso. Se você está trabalhando, você tem que receber. Se você fica doente, tem que contratar alguém para te substituir por um tempo, você não vai ter que pagar do mesmo jeito? Então, o que eu incentivo as pessoas a fazer é isso, é você definir um valor, bom, eu preciso agora, para sobreviver nesse momento, vai me satisfazer receber o valor X, que é o mínimo que a minha empresa consegue tirar também. Eu não consigo tirar mais do que isso, porque a empresa não suporta. Beleza, então você define esse valor e faz essa retirada, tá? Eu ainda sou muito mais maluco. Como eu tenho umas fontes de renda que também oscilam bastante, eu nem mexo nos meus negócios. Eu fiz que aquilo nem existe. Às vezes eu fico triste, deprimido, minha esposa fala, mas qualquer coisa, tem a loja, tem isso, tem aquilo. Eu falo, não, mas isso aí não existe. As minhas ações não existem. O que eu tenho investido em ação não existe. Porque se eu falar, não, estou tranquilo porque eu tenho X investido, porque eu tenho ali, eu vou sair vendendo tudo, vou torrar tudo, não. Então isso é até uma ansiedade que eu tenho que trabalhar. Mas a gente tem que ter isso aqui muito bem definido, gente. Tem gente que pega o cartão de crédito e compra coisa para a empresa. Tem gente que pega o cartão da empresa e bota gasolina no seu carro, viaja, compra um pastel na rua. A gente tem que separar isso daqui. Anda com 2 cartõezinhos. Eu tô tentando meu cartão de crédito usasse mais só para uma coisa de costura. Tô tentando. Um pouquinho de coisa, mas... Se no início ele tiver no seu CPF, não tem problema, porque eu ainda não tenho CNPJ, por exemplo. Não tem problema. Desde que você separe. Esse cartão de crédito aqui é só para trabalho. E esse cartão de crédito aqui é só para minhas coisas pessoais. Para você ter essa separação.
Tá? Por que eu estou falando isso? Por que isso aqui é tão importante assim? Tá? Eu pego... Gente, não é 1, não é 2, não é 3 clientes. É 99% dos clientes que eu pego para fazer consultoria, eles misturam tudo. E muitas vezes eu chego num estabelecimento, eu já peguei dono de supermercado, dele falar assim, minha empresa não dá lucro. Eu não sei o que eu faço, não dá lucro. Eu falo, pô, mas eu estou vendo sempre seu mercado cheio. Dá fila aqui final de semana, como que não está dando lucro? Quanto que você tira por mês? Ah, não sei não, eu vou pagando as contas de casa. Eu vou tirando e vou pagando as contas que tem em casa. Eu falo, você não sabe quanto que é o seu Prolabore? Prolabore é o salário do proprietário. Você sabe quanto que é o seu Prolabore? Não, não sei não. Como é que você está falando que sua empresa não dá lucro? Você não sabe nem quanto que você faz de retirada. Então a gente tem que sentar, ver os números para ver se realmente aquilo faz sentido ou não. Tá? Mas eu vejo, sim, muitas empresas fechando por falta disso daqui. Isso daqui está dentro de gestão. Tá? Então, por favor, não cometam esse erro aqui. O que você pode fazer? Ah, minha empresa deu um lucro. Eu vou fazer um curso para me capacitar, porque nada você vai gerar retorno para sua empresa. Beleza, não tem problema, é diferente. Tá bom? Mas o lucro da empresa, ele deve ficar na empresa. Por quê? Como é que você vai ter um capital de giro se você pega o lucro todo para você? Como é que você vai fazer uma nova aquisição? Como é que você vai fazer alguma coisa se todo lucro que sai da empresa você pega? Ah, quero aumentar o meu número de serviços. Quero comprar uma nova máquina de costura, por exemplo. Mas não sobra, porque tudo que dá é o saco. Esse curso que fizer pode entrar na finança empresarial? Pode, se ele está gerando capacitação. Tipo assim, se eu vou fazer um curso, passo no cartão empresarial ou no pessoal? Se um curso for melhorar a questão do CNPJ, sim. Igual, por exemplo, ela já fez cursos lá para o estúdio, por exemplo, comprei um curso de tráfego pago. Eu falei, Patrícia, comprei um curso de tráfego pago aqui para ela poder aprender a fazer tráfego por lá. Vou comprar um curso de edição de vídeo, por exemplo. Posso passar no cartão empresarial, porque para eu aprender a editar vídeo no meu próprio podcast, ou para ela, no caso. Entendeu? Não tem problema. Tudo que for trazer benefícios para a empresa, nesse caso é bom que traz para os dois, né? Subestimar custos. Quando eu falo de subestimar custos, muita gente pensa... Posso usar o exemplo da minha boboneca que eu dei aqui agora há pouco para vocês. A mercadoria custa X, vou vender a X, eu sei o preço do aluguel, eu sei o valor do funcionário, eu sei quanto que é a minha despesa de internet. Eu sou fera, eu sou o cara, eu sou o gestor. Aí a porta quebrou, R$3.000, eu não esperava isso. Então, quando eu falo sobre estimar custos, a gente tem que pensar naquilo que pode acontecer também. A gente está falando de Brasil, né? Então a gente tem que ter essa noção aqui. Você tem que ter essa noção também, porque a embalagem que você comprou hoje é R$1, amanhã ela está R$1,50, amanhã ela está R$2. O café que você comprou hoje é 20, amanhã ele está 49. Não acontece isso com a gente? Então, é subestimar custo. Muita gente abre um negócio e fala assim, não, tá na risca, mas vai dar certo. Não, peraí, vamos fazer um planejamento um pouco melhor para a gente poder minimizar esses riscos que a gente tem. Beleza? Não validar o produto com o público. Não, porque o meu brownie é maravilhoso. Vou vender meu brownie a rodo. Todo mundo vai querer comer esse brownie. O melhor brownie que eu já comi na minha vida. Mas é o seu gosto, né? E outra coisa, às vezes não é nem uma questão de gosto. Quer ver? Gosto é muito subjetivo. Eu vou usar um outro exemplo aqui. Você faz um brownie fitness maravilhoso. Você vai vender ele na porta do McDonald's. Não faz muito sentido, né? Qual o sentido que faz? Poxa, eu vou tentar fechar parceria com alguma academia, com um personal, com um influenciador, né? Um nutricionista, exatamente. Então, assim, validar o produto com o público. Não, realmente, isso daqui é bom. Por exemplo, ela consumiu uns tempos atrás um produto, né, um nutricionista deu para ela, falou, olha só que delícia. E terrível. Então, assim, é muito subjetivo, né? Tem coisa que a gente come por ser saudável, tem coisa que a gente come por ser gostoso, mas desde que a gente consuma, né? E a pessoa, ela precisa validar o produto dela, né? Então, por exemplo, a minha consultoria financeira, ela funciona? No início eu fazia consultoria financeira de graça. Quer dizer, volta e meia ainda faço até, dependendo, né? Por quê? Eu quero validar meu produto, eu quero ver se realmente funciona. Está trazendo resultado para a vida da pessoa? Pô, está trazendo resultado, então vale a pena. Entendeu? Meninas, antecipações. Principalmente quando a nossa empresa começa a dar certo, que a gente começa a ver um dinheiro que a gente nunca viu na nossa vida. Qual é a lógica do brasileiro? Pô, comecei a... Cara, viajar. No meu caso, literalmente, né? Eu também. Não viajem, cara. Porque assim, eu sou muito pé no chão. Mas as coisas tendem a dar muito errado para quem é mais pé no chão, né? Tendem a dar menos errado. Por que acontece? Antecipações. Isso vale para CLT também, tá? Eu trouxe isso aqui para empreendedorismo, vale para CLT, porque eu estou falando aqui de um aumento de renda. Vamos supor, eu ganho R$1.500 CLT e eu banco a minha vida normalmente. Aí eu ganho um aumento, estou ganhando 2.000 agora. Qual é a lógica do brasileiro? Pô, R$500 dá para pagar uma prestação de carro. R$500 eu consigo assinar aquela... Eu tenho só Netflix, agora eu vou botar Amazon... Vou botar música Disney.
Então, essa antecipação de sonho, porque ela é muito perigosa, eu já vi muita gente quebrando por antecipar sonho. Nossa, mais do que vocês imaginam. Da pessoa, por exemplo, começar a ganhar, dobrar de salário, começar a andar com um carro de 60 mil, de 80 mil. Porque a prestação cabe no bolso. Muitas vezes. O Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, se você compra coisas que não precisa, logo pode precisar vender coisas que... como é que é? Precisa vender coisas... Como é que é a frase, você lembra? Quando eu compro coisas que não preciso, posso precisar vender as coisas que preciso. É isso. Porque eu compro tanta coisa que eu não preciso, só que depois eu me aperto e para ter que pagar isso, eu tenho que vender coisas que eu preciso, para poder dar conta de pagar tudo isso que eu comprei. Né? Então isso é muito importante. Então antecipar sonho peraí, poxa, estou ganhando muito dinheiro agora. Poxa, eu posso fazer uma viagem, eu posso realizar aquele sonho de viajar para fora. Não, calma aí, sabe o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer uma reserva financeira legal aqui. Vou fazer um capital de giro. A gente não está falando de capital de giro? Quando a gente for para a aula de finanças pessoais, eu vou falar sobre reserva de emergência, que é o capital de giro da pessoa física. Eu fiz para mim comprar meu imóvel, que eu tenho onde eu moro hoje. Perfeito, é uma estratégia. Mas a reserva de emergência que eu vou falar, ela é mais para emergência, não é para fazer uma aquisição, mas valeu a estratégia também, é uma forma. Mas quando a gente antecipa sonho, geralmente a gente quebra a cara, porque a gente poderia fazer algo muito mais trabalhado e por não antecipar, às vezes a gente se precipita. Porque a gente vê um dinheiro que a gente nunca viu, quer gastar, né? Então resistam à tentação. E falta de disciplina. Gente, disciplina pega em qualquer coisa. Você quer perder peso, mas você não tem disciplina, vai dar certo? Quer se alimentar melhor, mas não tem disciplina, vai adiantar? Pois é. Você quer realizar o seu sonho. Alguém que topa compartilhar um sonho? Tem tanto. Viajar para um monte de lugares. Viajar para um monte de lugar. Eu tenho esse sonho também. Você postou um lá que eu já tava lá na minha lista já. Ó, eu tenho... Vou aproveitar, deixa então. Eu sempre quis ir para o Japão, Estados Unidos e Canadá. Suíça também, só para ver aqueles Alpes, né? Mas Canadá, acho que era meu sonho de consumo até para se mudar. Se pudesse arrumar mochila hoje para o Canadá, eu ia. Então, assim, é um sonho que eu tenho. Vai realizar ou não? Não sei, mas eu já cheguei até a ficar ansioso por causa disso. Mas o que eu parei e pensei? Falei, calma aí. Aí eu estudei bastante sobre os programas de imigração no Canadá. E pensei, o que todo programa de imigração tem? Carreira, você tem que estar com uma formação e experiência de trabalho legal. Você tem que estar com inglês bem afiado, o seu cônjuge também. Então eu falei, cara, adianta eu ficar pensando em Canadá se minha esposa nem fala inglês ainda? Exatamente. Então, aí é a mesma questão das antecipações. Não, peraí, eu vou ter disciplina. Então, hoje ela faz curso de inglês. E eu vou ter que estudar inglês também de uma forma um pouco mais informal, porque eu já falo. Mas, então, assim, calma aí. Então, o que eu preciso ter? Poxa, eu preciso ter um dinheiro para recomeçar, porque tem processo de imigração que você tem que ter uma grana. Então, eu vou juntar um dinheiro aqui. Agora, vamos supor que no meio do caminho eu troco de sonho. Isso é normal, a gente mudar de sonho. É normal. Eu sempre quis ir para o Egito, não quero mais. Depois eu vi uns vídeos dos brasileiros que foram lá no Egito e falei, não quero ir para esse lugar, não. Então, assim, é normal a gente mudar de sonho. Só que tudo isso que eu estou fazendo, pensando em um dia morar no exterior, se eu não fizer, só vai me trazer benefício, porque eu guardei dinheiro, eu comprei dólar, estou investindo no exterior, estou aprendendo inglês, estou aperfeiçoando inglês. Então, assim, não está trazendo malefício nenhum. Né? Então, essa disciplina, quando a gente leva ela para dentro do empreendedorismo, o que é a disciplina? Eu sei que muitas vezes, talvez todas vocês aqui tenham 100% da mão de obra, ou seja, vocês não têm funcionário. Talvez. Alguém que tem funcionário? Então vocês são 100% da mão de obra de vocês. Cara, você trabalha o dia inteiro. Aí quebra a cabeça, não, tem que arrumar parceria, o que eu posso fazer de propaganda, como é que eu posso comprar produto mais barato, onde que eu vou arrumar mais cliente. Para no final do dia você ainda fazer tudo o que o Hugo falou, senta lá, faz a planilha, joga lá o que você gastou, o que você quer, o que você quer no futuro. Eu sei que é chato. Eu sei que é cansativo, mas entra na disciplina. A gente tem que ter essa disciplina. Tá? Eu tenho controle financeiro, por exemplo, hoje do meu comércio, vamos falar da Montbonnier. Do estúdio também. Eu tenho tudo em planilha. Eu chego em casa no final de semana, eu vou lançando tudo lá. Vocês acham que eu quero domingo sentar no computador para ficar lançando quanto que eu vendi, quanto que eu comprei, e fornecedor que eu compro, para o contador eu tenho que mandar uma outra planilha? Gente, é chato. Mas eu não quero empreender, eu não tenho sonhos para realizar. Dicas práticas para a gente começar, tá? Comece pequeno, mas com planejamento. Então não tem problema começar do micro. Todo mundo começa de algum lugar, tá? Teste seu produto de serviço, aquilo que eu falei sobre validar o seu produto, tá bom? Então teste, começa testando com familiares, amigos, depois vai abrindo um pouquinho o leque, tá bom? Aprenda sobre finanças. Quando eu falo aprender sobre finanças, vocês não precisam fazer uma faculdade de economia. Vou assistir o podcast do Hugo, que ele está sempre falando de empreendedorismo, de carreira e de finanças lá dentro.
vou consumir conteúdo, que eu indico outros conteúdos também, não necessariamente o meu. Quem quer ler livros sobre finanças, eu posso passar recomendações de livros. Tem alguns livros que eu recomendo antes do meu, inclusive, porque fala de uma questão de mentalidade, dependendo da pessoa, é muito mais importante até, já ter isso como base. Então, aprender sempre sobre finanças. Tem um mentor ou uma rede de apoio. Aqui a gente tem essa rede de apoio maravilhosa, né? Mantenha consistência mesmo nos dias difíceis. Vocês querem chutar quantas vezes eu já pensei em desistir de tudo que eu faço e fiz? Gente, o meu programa, eu já pensei em parar de gravar ele nos últimos 2 anos, acho que umas 5 vezes. Que eu parei e falei, tô cansado, toda semana, e convidado, e tem semana que você não tá com paciência, não quero entrevistar ninguém, não quero nem ver ninguém, quero ficar quieto. E quanto mais eu, porque eu sou, na psicologia tem 4 perfis de pessoas, né, de mente, não lembro como é que fala, e eu sou do tipo melancólico. E o tipo melancólico, ele precisa ficar sozinho para recarregar as baterias. Os outros tipos de pessoa, normalmente, quando eu tô com a minha família eu fico bem, quando eu tô com meus amigos eu fico bem. Eu sou o cara que recarrega sozinho, olhando pro nada, olhando uma paisagem, assim, sabe? Então, é muito difícil. Às vezes eu quero desistir, falo, tem que entrevistar alguém. Mas, cara, constância. Eu falo, poxa, se eu parar meu programa, eu vou perder todas as parcerias que eu tenho. Eu conversei com o vereador, eu conversei com candidatos a prefeito, eu conversei com secretários, eu conversei com milionários lá no meu programa. Hoje eu conversei com um grande influenciador, amanhã eu vou conversar com outro. Vou conversar com uma consultora financeira do Canadá, uma brasileira negra, 18 anos que ela está lá no Canadá e hoje ela é consultora financeira. Gente, onde que essa galera ia me dar bola? Se eu fosse o Hugo lá de trás, vendedor de bala do sinal, que eu parasse assim, igual o André Montechiaro, que falava, André, chega aí. Pô, André, me fala aí, cara, sua história, eu sou doido para ser milionário, como é que eu faço? Quais erros que você cometeu? Me dá uma aula aí. Mas não, ele foi no meu programa e contou. Entendeu? Então, assim, o meu programa ele me proporciona muita coisa boa. Então, eu já pensei em desistir várias vezes. Só que eu penso no que ele me dá e aonde eu quero que ele me leve. Que é a independência financeira. Um dia eu poder ter liberdade geográfica, de estar em qualquer lugar e me conectar, continuar me conectando a grandes pessoas. Então, gente, consistência. Entra em disciplina também, que a gente falou. Então, qual a dica que eu quero dar para vocês? Falando um pouco de consistência. Que vocês vão aplicar para tudo na vida de vocês. Quer perder... Eu sou formado em educação física, apesar de não exercer. Por isso que eu falo tanto sobre atividade física, tá? Quer emagrecer? Poxa, tô muito cansado, tô com dor, tô com artrose. Ontem eu tava com uma dor terrível. Poxa, mas eu vou fazer meia horinha, vou fazer só a bicicleta, vou fazer só o aeróbico e vou embora. Não vou malhar hoje porque eu tô muito cansado, tô chateado. Mas vai e faz um pouquinho. A mesma coisa investir. Não vou investir, dá muito trabalho, vou demorar muito. Investe um pouquinho, R$50. Mas vou ter que aprender sobre finanças. Hoje eu vou assistir um vídeo. Gente, a gente senta no vaso sanitário, é a melhor hora que tem pra gente aprender, que a gente fica ali e fica assim, ó. Não é verdade? Pô, vou assistir um conteúdo maneiro aqui, vou ver um corte do Hugo aqui, vou ver um corte, sei lá, do Gustavo Cerbasi, que fala muito sobre finanças também. Poxa, lê um conteúdo legal, pega um livrozinho, bota no armarinho do banheiro ali, todo dia eu vou ler 10 páginas aqui, sabe, antes de dormir. Então tem tantos lugares, tá andando de ônibus, cara, Spotify, podcast, finanças. É uma forma de se estudar. Né? Se você não tem tempo, começa a gerir melhor o seu tempo. Gente, sabe como é que eu estudei finanças nos primeiros anos? Há quase uma década atrás? Eu estudava, em média, 6 horas por dia. Você fala, como é que você conseguia estudar 6 horas por dia? Porque eu trabalhava 12, 13 horas por dia, como é que eu ainda estudava 6? Porque o tablet ficava o dia inteiro ligado com conteúdo de finanças. O dia inteiro ligado. Eu almoçava, a partir disso, com a cabeça ali. Eu almoçava ouvindo sobre finanças, eu ia pro banheiro ouvindo finanças, eu ia tomar banho, botava o tablet do lado de fora do box, assim, falando sobre finanças o tempo todo. E eu não sou uma pessoa que eu me considero, assim, muito inteligente, assim, que pega um negócio assim, ó. Eu aprendo de teimosia. Então eu tive que ver aquilo várias vezes até eu aprender. Então consistência, faz todo dia um pouquinho. Queria desafiar vocês a fazer isso. Todo dia um pouquinho, tá bom? Mesmo nos dias difíceis, principalmente nos dias difíceis. Dicas para começar. Nunca pare de aprender, já falamos. Estude sobre gestão. Quem tem empresa, quem é empreendedor, tem que saber sobre gestão, tem que saber sobre vendas, técnicas de negociação, capacitação profissional. Hugo, eu não sei, mas eu tenho um sócio que sabe. Beleza. A gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Quando trazer um sócio? Quando que é interessante? Tem gente que só chama sócio para dividir problema, né? Eu não tô aguentando mais, que pepino, essa empresa, funcionário enchendo um saco, preciso de um sócio. Motivo mais errado do que esse. Terrível. Quando que você vai trazer um sócio? Poxa, eu mexo em rede social muito bem, eu vejo que o pessoal que acessa aqui está fechando mais viagens, mas eu preciso de um sócio que tenha mais conexões, que viaje mais para poder fechar mais parcerias. Então é um sócio que vai complementar você. Ele vai trazer aquilo que está te faltando. Tipo um casamento. Eu vejo sociedade como um casamento. Você vai brigar, mas no outro dia você está dando beijinho, não tem problema, não pode brigar e ficar de cara feia. E é alguém que vai te completar. Tá bom? Aprenda a gerir melhor o seu tempo livre. Se inspire em pessoas que já estão no patamar que você deseja alcançar. Às vezes a gente fica seguindo os influenciadores que são malos, que não tem conteúdo nenhum,
que é um monte de porcaria, você entra no canal de pegadinha, tem 3 milhões de seguidores, você entra no canal de finanças, tô falando até dos maiores do Brasil, tem 1 milhão. Como é que o cara de pegadinha tem 2, 3 milhões e o cara que fala sobre finanças tem 500 mil, 700 mil, 300 mil? Então, assim, muito que a gente faz com o nosso tempo livre, acho que reflete o país que a gente vive, né? Então, gerir melhor o tempo. Não tem tempo de parar? Faz o que eu falei, tá na academia, tá em qualquer lugar, faz a caminhada ouvindo conteúdo de qualidade. Gente, nunca deixe de cuidar da sua saúde, isso é muito importante, porque eu sempre faço analogia com saúde e investimento. Senão eu vou entrar na onda do americano, japonês também, assim, trabalha 14, 16 horas por dia, trabalho, junto dinheiro, enriqueço e fiquei rico, infartei, não deu pra fazer nada. Não deu pra fazer as viagens que eu queria fazer, não deu pra curtir o filho e o neto que eu queria, porque eu infartei de tanto que eu trabalhei, comi fast food porque não tinha tempo de parar e me alimentar direito. Então, cuidar da saúde, tá? Atividade física e nutrição também, por favor. Empreender é um meio, nunca é o fim. Então, a gente usa aquilo como uma estratégia pra gente alcançar alguma coisa. Então, qual é o meu sonho? Meu sonho é viajar o mundo, tá? Poxa, beleza, com o salário que eu ganho, eu consigo viajar o mundo? Não. O que eu preciso fazer, então? Se eu sou CLT, eu preciso me capacitar para ganhar cada vez mais. Se eu sou empreendedor, o que eu posso fazer para ganhar mais? A gente, às vezes, fica numa neurose de cortar gasto. Todo mundo já passou por isso, ou só eu? Cortar gasto. O que eu posso fazer para cortar gasto? O que eu posso fazer para cortar gasto? Sei? O que é mais importante que cortar gasto, gente? Ganhar mais. Criar receita. É muito mais fácil, porque cortar gasto tem limite, criar receita não tem limite. Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. E aqui estão meus contatos no meu Instagram, convido vocês a me seguirem aí. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão, podem mandar também, tá bom?